Olá, olá você aqui do Supremo TV. Eu sou o Paulo Sumariva, delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo, e vamos agora iniciar o nosso módulo de segurança pública. Uma matéria importante, uma matéria que cai na sua prova, né? Eu que atuo na segurança pública aí há praticamente 30 anos como investigador de polícia, como delegado de polícia, nós vamos colocar aqui para vocês aquilo que pode cair na sua prova. E os editais, eles colocam o que de importante com relação à segurança pública? Eles colocam duas questões importantes, que é o que será trabalhado nessa nossa aula de hoje, tá? Coloca a necessidade, né, de uma leitura muito atenta com os pontos importantes do artigo 144 da nossa Constituição Federal. Inclusive com texto novo, com coisa nova, que será muito bem detalhado aqui com vocês. E também, gente, há uma outra lei, e essa outra lei pouca gente conhece. Eu vou colocar aqui os pontos principais dela, mas você vai ter que ter uma tarefinha aí em casa. Você vai achar essa lei no Google, que é a Lei 13.675 de 2018. É uma lei que traz muita coisa bacana com relação à segurança pública. Ela cria o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Enfim, vamos falar dela também aqui com vocês. Eu vou colocar os objetivos, né? Vamos colocar aqui uma estrutura. Você vai escrever alguma coisa no caderno, mas você vai prometer para mim que você vai baixar essa lei também no computador e vai fazer uma leitura daqueles pontos que serão indicados aqui na nossa aula. Beleza? Bacana? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula sobre segurança pública comigo, Paulo Sumariva, tá? Vamos lá, gente. Então, o que eu quero começar agora já com vocês? Eu quero fazer a leitura do artigo 144 da nossa Constituição Federal, tá? Da nossa Constituição Federal. Ok? O que fala o artigo 144? O que fala e o que traz de importante? A segurança pública, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Isso é questão de prova. A segurança pública é direito e responsabilidade de todos, mas ela é dever do Estado, tá? Quem tem o dever, tá? Quem tem o dever de fazer a segurança pública é o Estado. Tá lá na nossa Constituição Federal, tá lá no artigo 144 que eu coloco para vocês. Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Ela é exercida para a preservação da ordem pública, e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, tá? Então, por que se exerce a segurança pública? Preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. E a segurança pública, ela é exercida por quais órgãos? Isso aqui também é pura questão de prova, tá? É pura questão de prova. Até porque, olha aí o nosso concurso pintando. Nós integramos a segurança pública, gente. A carreira que você quer seguir integra a segurança pública. Então vamos lá, quais são os órgãos que integram a segurança pública no Brasil? Quais são os órgãos que integram a segurança pública no Brasil? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares, polícias penais federal, estadual e distrital. E olha aí o destaque, hein? Isso foi incluído pela Emenda Constitucional 104
de 2019. Cuidado com isso, tá? Isso é novidade na nossa Constituição. Isso entrou em vigência um pouquinho antes de começar a pandemia. E aí, né? Acabou sendo pouco explorado, mas tem tudo para começar a cair em concurso. Então, a polícia penal é a polícia que atua, né, nas penitenciárias. É a polícia que atua nas penitenciárias. Passou agora a ter esse status de polícia penal. Tá? Polícia penal federal, estadual e distrital. Federal, estadual e distrital, ok? Então, gente, tá aí na sua tela. Em que pese isso está na Constituição? Vamos colocar isso no caderno, tá? Vamos escrever isso no caderno para você fixar bem. Vamos ler, isso aí tá fácil, que segurança pública é dever do Estado, ok. Preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas e patrimônio, tá. Mas quais são os órgãos que integram a segurança pública? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares e polícias penais federal, estadual e distrital. Ok? Beleza? Vou colocar mais um detalhezinho para vocês aqui, porque isso está também no artigo 144 da nossa Constituição Federal, e o Supremo decidiu que eles também integram os órgãos da segurança pública. Vou até colocar aqui para vocês o parágrafo 7º, ele fala o seguinte, ó, parágrafo 7º, na verdade o parágrafo 8º, olha o parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. E aí tem lá a lei que regulamenta as guardas municipais. Parágrafo 8º, então, fala das guardas civis metropolitanas, das guardas municipais, que é o parágrafo 8º do artigo 144 da nossa Constituição Federal. E um ponto importante é que, recentemente, o STF, decisão do ministro Alexandre de Moraes, entendeu que a Guarda Civil Metropolitana, as guardas civis, elas também integram esse rol da segurança pública. Então, em que pese não está lá elencado nos incisos do artigo 144, o parágrafo 8º fala das guardas dentro do capítulo da segurança pública, e eu acho bacana aí essa observação para vocês. Beleza? Bacana? Bom, já que o tópico é segurança pública, vamos ler aí qual é a atribuição da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, da Polícia Civil, que é que nos interessa mais, Polícia Militar. Vamos lá, gente, vamos lá. Olha aqui o parágrafo 1º, pode cair na sua prova? Pode, Então vamos lá. Parágrafo 1º. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, então Polícia Federal, União, e estruturado em carreira, destina-se a... Isso aqui você tem que saber. Porque a Polícia Federal, gente, ela não vai investigar qualquer crime, não. A competência residual é da Polícia Civil. Mas a Polícia Federal compete a investigação desses crimes aqui, ó. Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, assim como dispuser a lei.
ok? Assim como expuseram a lei. Existe essa lei, Sumarivá? Existe, tá? Essa lei, ela existe sim, e eu quero que você anote aí no seu caderno, tá? Que lei é essa? Vamos lá, gente, é a Lei 10.000, é a Lei 10.446, Lei 10.446 de 2002. Essa lei, ela dispõe sobre as infrações penais de repercussão interestadual ou internacional que exijam repressão uniforme. É assim como estabelece aqui o parágrafo 1º, o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 144 da nossa Constituição Federal. Tá? Então, gente, quando houver repercussão interestadual ou internacional e que exija uma repressão uniforme, a Polícia Federal vai poder investigar esses crimes em consonância, né, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar dos estados. Tá? Mas são crimes que, em tese, a competência seria da Polícia Civil, tá? Mas a investigação, nesse caso, por exigir aí essa repressão uniforme diante dessa repercussão interestadual ou internacional, a investigação ficará a cargo da Polícia Federal. A investigação fica a cargo da Polícia Federal, mas o processo vai correr na Justiça Estadual. Tá? Nós estamos falando aqui de atribuição da polícia, não de competência da Justiça. Beleza? Aí tem lá crimes de sequestro, cárcere privado, extorsão mediante sequestro, né? Se o agente foi impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima, formação de cartel, né, relativa aí à violação de direitos humanos, enfim, são situações aí que eu sugiro que você faça essa leitura da Lei 10.446 de 2002. Vale a pena você fazer uma leitura sobre essa legislação, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, gente, também vai ser atribuição constitucional da Polícia Federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Então tá aí, gente. Prevenir tráfico, contrabando, descaminho. Vamos lá, gente. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, né? Então, quando você for viajar para fora do Brasil, você vai passar ali no aeroporto, vai estar lá a Polícia Federal, assim como acontece nos portos, assim como acontece nas fronteiras. E o inciso 4, olha aí o inciso 4, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Tá? Então, quando nós falarmos em Polícia Judiciária da União, essa atribuição será da Polícia Federal. Ok? Então tá aqui, gente. Tá aqui no parágrafo 1º as atribuições que nós temos da Polícia Federal previstas aí na nossa Constituição Federal. Pode cair na prova isso? Pode sim. E lembrando do link, né, da Lei 10.446 de 2002, anotou no caderno depois, dá uma lidinha nela, é uma leizinha curtíssima, tá? Ela coloca esses crimes e fala que nesse caso haverá investigação da Polícia Federal sem prejuízo, né, de investigações que já estejam ocorrendo das polícias civis, enfim, tá lá nessa leizinha 10.446 de 2002. Beleza? Vamos lá agora, gente. Olha o parágrafo 2º. O parágrafo 2º, ele vai falar da Polícia Rodoviária Federal. Também bem tranquilo, né? Órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais,
É o que você vê aí, né? Quando você vai viajar, quando você pega uma BR, é aquela polícia que está lá, né, nas rodovias federais, ok? É a Polícia Rodoviária Federal. Ela não tem nada a ver aí com o militarismo, nada a ver com isso, tá certo? É uma polícia rodoviária federal. Parágrafo 3º, a Polícia Ferroviária Federal. Polícia Ferroviária Federal é um órgão permanente, organizado e mantido também pela União, estruturado em carreira e tem, né, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Poucas, né? A gente quase não vê mais falar nisso, estradas de ferro, mas existe aí essa atribuição lá do parágrafo 3º do artigo 144, tá bom? Aqui está a atribuição constitucional da Polícia Civil. Polícia Civil, ela tem previsão na Constituição? Tá lá, gente. A Polícia Civil também está lá, ela tem sim a sua previsão constitucional. Olha lá o parágrafo 4º do artigo 144, traz a atribuição, né? Traz toda, né, o critério de atribuição da Polícia Civil. Polícia Civil, dirigida por delegado de polícia de carreira. Polícia Civil, dirigida por delegado de polícia de carreira, incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Então, está lá no parágrafo 4º, a atribuição da Polícia Civil. Grava isso, gente. Vamos gravar isso porque qual é a... Aliás, ela tem duas funções. Ela tem duas funções. Função de polícia judiciária é uma função, e a função de apuração de infrações penais. Essa apuração de infrações penais é a polícia investigativa. Então, está aí na sua tela, são as duas funções da Polícia Civil que você vai anotar no seu caderno. Funções de polícia judiciária e as funções de polícia investigativa. Óbvio, ressalvada a competência da União, porque se for competência da União, quem vai fazer isso aí é a Polícia Federal. E se for infração militar, quem vai investigar, quem vai fazer a Polícia Judiciária Militar, vai ser a Polícia Militar, vai ser o Exército, enfim, serão os órgãos militares. Então, ressalvada a competência da União, exceto as infrações militares, o que sobrar é da Polícia Civil de cada estado, tá? Da Polícia Civil de Minas Gerais, de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, enfim, de cada estado. Então vamos entender isso para que você não erre na prova. Polícia Civil tem duas funções: ser polícia judiciária e ser polícia investigativa. Não é o Sumariva que está falando isso não, gente. Isso está aqui no parágrafo 4º, né, do artigo 144 da nossa Constituição Federal. Tá? Quem está falando isso aí é a lei, é a Constituição Federal. Está lá, ó, Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais. Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais. Marival, o que é polícia judiciária, gente? Polícia judiciária é aquela polícia que auxilia o poder judiciário. O poder judiciário não tem polícia. Não tem polícia do poder judiciário. Quem faz essa função de polícia do poder judiciário é a Polícia Civil dos estados. Tá? É a função de auxílio à polícia judiciária. Então vamos lá, vamos dar alguns exemplos aqui. O juiz, ele expede um mandado de busca e apreensão, um mandado para entrar na casa de alguém. Quem vai cumprir isso? A polícia judiciária. Quem que é polícia judiciária? A Polícia Civil. Prende-se alguém, cumpre-se um mandado de prisão.
esse preso tem que ser levado aonde? Ele vai ser levado a uma delegacia de polícia, por quê? Porque é a polícia judiciária, é a polícia civil que tem essa atribuição de polícia judiciária. Quando se pede uma interceptação telefônica, enfim, tudo aquilo que está relacionado ao poder judiciário, quem tem que realizar essa função é a polícia judiciária. E quem é polícia judiciária no Brasil, pela nossa Constituição Federal, é a Polícia Civil. É ela que é polícia judiciária no Brasil. Entendemos isso? Tá claro isso? E aí também a função, né, de polícia investigativa, a função de apurar infrações penais. Quando se apura infrações penais, estamos diante de uma polícia investigativa. E aí aquela questão bem interessante, muitas vezes essas funções se misturam, sim. Para apurar infrações penais, né, você vai lembrar das aulas lá de processo penal, o delegado ele tem que instaurar um inquérito policial. Ok. Aí ele está fazendo isso na sua função de polícia investigativa. Só que aí ele precisa quebrar sigilo bancário, ele precisa fazer uma interceptação telefônica, ou ele precisa entrar na residência de alguém. Aí ele vai lá e pede um mandado para o juiz, e o juiz pede esse mandado. Quem vai cumprir esse mandado vai ser o próprio delegado, a própria polícia que está investigando. Por quê? Porque ela também tem a atribuição de ser polícia judiciária. Isso está na Constituição. Isso está lá no artigo 144 da nossa Constituição, lá no parágrafo 4º, tá? Lá no parágrafo 4º. Beleza? Sem qualquer questão aí, sem qualquer dúvida, sem qualquer problema, é o que está previsto lá no parágrafo 4º. Beleza? Bacana? Vamos continuar? Parágrafo 5º. Parágrafo 5º ele fala da polícia militar. Tá? O parágrafo 5º ele estabelece aqui as regrinhas da polícia militar. Então tá lá, parágrafo 5º. Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Então, as polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Então aí, PM, o que cabe à Polícia Militar fazer? Previsão constitucional. Cabe à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Está lá, parágrafo 5º. Parágrafo 5º da nossa Constituição Federal. Cabe, né, o policiamento ostensivo, por isso que você vê, né, a viatura da Polícia Militar na rua, com os policiais fardados, né, justamente para fazer esse trabalho ostensivo, e é um trabalho de preservação da ordem pública. Né? Então, aquela história, você chega num local, tá lá cheio de policiamento ali, você fala, o que a polícia está fazendo aqui? Por que ela está fazendo aqui? Não está acontecendo nada, é justamente para não acontecer nada que a polícia militar está lá, porque é função constitucional dela a preservação da ordem pública. Ok? Beleza? E lembra desse detalhe, tá? Bombeiro militar, defesa civil, tá? O bombeiro militar, defesa civil. Beleza? Olha aí a novidade do parágrafo 5º-A. Parágrafo 5º-A traz a novidade. O parágrafo 5º-A ele fala que as polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, tá lá, a polícia penal é vinculada aí, né, ao sistema penal do Estado, ao órgão administrador do sistema penal do Estado. Geralmente são as secretarias de administração penitenciária. E o que pertence à polícia penal? O que ela tem que fazer constitucionalmente? Qual é a sua atribuição? Segurança
dos estabelecimentos penais e ponto final. É isso que cabe às polícias penais. É isso que cabe às polícias penais. Está lá, gente, está lá na Constituição Federal. Isso é novidade, 2019, né? Isso começou a valer aí um pouquinho antes da pandemia, né? Isso foi no final lá de 2019, aí veio a pandemia e virou uma confusão toda, mas está lá. Parágrafo 5º-A, estabelecendo aí essa atribuição da Polícia Penal. Ok? O parágrafo 6º, né, ele continua falando aí das polícias militares. Então tá lá, ó, mais uma atribuição aqui que é muito importante. Parágrafo 6º. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Olha isso para cair na prova, ó. Forças auxiliares e reserva do Exército, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distritais aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Olha aí o parágrafo 6º, deixando bem claro quem é o chefe da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Governador, executivo estadual. É o governador do estado, é o governador do DF, é o governador dos territórios, tá? Não tem território nenhum, mas se um dia tiver, já tem aí a previsão na nossa Constituição. Agora, o que é importante, né, no parágrafo 6º é essa colocação que pode cair na prova. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar, eles são forças auxiliares, olha lá, bem claro isso, hein? São forças auxiliares e reserva do Exército. São forças auxiliares, e reserva do Exército. Forças auxiliares e reserva do Exército. Beleza? Importante isso, tá? Então, a Polícia Militar, cabe o policiamento ostensivo, cabe a preservação da ordem pública e, nos termos do parágrafo 6º, ela é uma força auxiliar e reserva do Exército, tá? É uma força auxiliar e reserva do Exército. Beleza? Quem que é o chefe? Quem que manda na Polícia Civil dos Estados, na PM? Governador. Tá? É o governador, parágrafo 6º do artigo 144. Beleza? Vamos continuar? Vamos lá, gente. Olha aí o parágrafo 7º dessa lei. O parágrafo 7º fala que a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Que lei é essa? É a Lei 13.675 de 2018, tá? É a Lei 13.675 de 2018, que é a lei que cria o SUSP, que é o que a gente vai estudar no próximo bloco. Tá? No próximo bloco, nós vamos ler aqui o parágrafo 7º, que é o que cai na sua prova. Uma leizinha importante, né? Eu vou ficar um bloco inteiro falando dela, Lei 13.675 de 2018. Ok? O parágrafo 8º, que eu já falei com vocês, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Previsão constitucional. Função da guarda qual é?
proteção de bens, serviços e instalações dos municípios. Proteção de bens, serviços e instalações dos municípios. Ok? Remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo vai ser fixada, né, nos termos do parágrafo 4º do artigo 39, que é a remuneração do servidor público de maneira geral. E aí tem o parágrafo 10, que fala a segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, compreende a educação, engenharia, fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Isso aí, então, atribuição da segurança viária. E aí o parágrafo 2º compete nos âmbitos dos estados e do Distrito Federal e dos municípios aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Então tá aí, né? Importante também a inclusão que foi dada pela emenda constitucional 82 de 2014, falando aí da segurança viária, né? Que a gente possa aí ter essa informação conosco. Beleza? Tá claro? Então, esse bloco eu queria trabalhar o artigo 144 da nossa Constituição Federal. Um artigo importante que só fala da segurança pública. Então, vamos fazer um intervalinho, vamos tomar um café e no próximo bloco nós vamos falar da Lei 13.675 de 2018. Tá? Próximo bloco, então, vamos entrar nessa lei importante, vamos falar dos seus objetivos, quem integra esses órgãos, enfim, tudo isso aí depois do intervalo. Vamos lá, gente, voltamos então para a segunda parte dessa nossa aula, uma aula importante sobre segurança pública, um tema aí que pode ter questõezinhas na prova. Então, eu já falei do artigo 144 da nossa Constituição Federal, tá? Já abordei esse artigo 144 da Constituição Federal. E agora, nesse bloco, eu quero trazer aí importantes tópicos da Lei 13.675 de 2018. Tá aí na sua tela, a Lei 13.675, 13.675 de 2018. Essa lei, gente, ela tem aí 3 importantes observações que nós temos que saber. Primeiro, ela disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos da segurança pública, igual nós vimos no bloco anterior. O parágrafo 7º do artigo 144 da Constituição Federal já trazia aí essa necessidade desta lei. E essa lei, então, veio 13.675, disciplinando isso. E aí ela cria, olha lá, gente, ela cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Então tá aí, gente, a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. E ela também institui o SUSP. O SUSP é o Sistema Único de Segurança Pública. O SUSP é o Sistema Único de Segurança Pública. Ok? Então, o importante aqui é essa questão da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e o SUSP, né? Que é algo aí de grande relevância, de grande importância aqui para o nosso estudo. Ela reflete novamente que a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos, e ela fala que compreende, vou até colocar para vocês aqui, ó, segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos, compreendendo a União, Estados, Distrito Federal e os municípios no âmbito das competências e atribuições legais de cada um. Tá? Colocando aí
cada qual no seu quadrado, estabelecendo aí, né, a competência para cada um. Agora, importante é o seguinte, essa lei fala da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Compete a quem fazer isso? Compete à União estabelecer essa política. E compete aos estados e aos municípios e ao Distrito Federal estabelecer as suas respectivas políticas, tendo como base o quê? O plano da União. Então, olha lá, gente, está aí na sua tela. Compete à União, isso está na lei, tá? Isso está na Lei 13.675 de 2018. Compete à União estabelecer a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e compete aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer suas respectivas políticas, observadas as diretrizes da política nacional, olha, é importante isso, hein? Observadas as diretrizes da política nacional, especialmente para análise e enfrentamento dos riscos, a harmonia da convivência social, com destaque às situações de emergência e aos crimes interestaduais e transnacionais. Então, olha o que está previsto aí na Lei 13.675 de 2008, a questão da atribuição de competência. Então, quem cria a Política Nacional de Segurança Pública e de Defesa Social, quem cria isso é a União. É a União. Estado, DF, município, cada um vai estabelecer a sua respectiva política, mas tem que observar as diretrizes da política nacional, tá? Tem que observar aí as diretrizes da política nacional. Beleza? Tá claro isso? Entendido? Agora eu quero saber de vocês o seguinte: quais são os princípios da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social? Quais são os princípios? A lei traz para a gente 16 princípios e você vai ler comigo, vai anotando aí no seu caderno quais são esses princípios dessa política nacional. Lembrando, hein? Quem faz a política é a União, Estado, município, DF tem que fazer cada um o seu, tendo como base, como diretriz, o Plano Nacional. Então está aí na sua tela. São princípios da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. São princípios. 1. Respeito ao ordenamento jurídico e aos direitos e garantias individuais e coletivos. 2. Proteção, valorização e reconhecimento dos profissionais de segurança pública. Proteção dos direitos humanos, respeito aos direitos fundamentais e promoção da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Eficiência na prevenção e no controle das infrações penais. Eficiência na repressão e na apuração das infrações penais. Olha aí, falando tanto em prevenção quanto em repressão. É uma política nacional de segurança pública. Eficiência na prevenção e na redução de riscos em situações de emergência e desastres que afetem a vida, o patrimônio e o meio ambiente. Que mais, gente? Participação e controle social, resolução pacífica de conflitos,
uso comedido e proporcional da força, proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente. Isso tudo são princípios. Marival, eu vou ter que decorar isso? Decorar não vai dar, mas você vai ter que ler de uma maneira que quando cair isso na prova você vai lembrar, tá? Publicidade das informações não sigilosas, promoção da produção de conhecimento sobre segurança pública, otimização dos recursos materiais, humanos e financeiros das instituições, simplicidade, informalidade, economia procedimental e celeridade no serviço prestado à sociedade. Relação harmônica e colaborativa entre os poderes. Olha isso, hein? Relação harmônica e colaborativa entre os poderes. Cabe à segurança pública se relacionar bem com todos os poderes e colaborar naquilo que for necessário, né? Então a gente vê, por exemplo, um detalhe, né? A polícia judiciária pertence ao poder executivo, não pertence ao poder judiciário. Olha aí a relação colaborativa entre os poderes, tá? Transparência, responsabilização e prestação de contas. Bom, o que eu tenho então aqui na tela? Esses são os princípios da política nacional de segurança pública e defesa social. Esses são os princípios, certo? Além dos princípios, nós temos também as diretrizes, tá? As diretrizes, e além das diretrizes, temos também os objetivos. Então, vamos lá. Temos, né, Política Nacional de Segurança Pública. Então, tem lá princípios, cai em prova os princípios, tá? Temos lá agora as diretrizes e os objetivos. Bastante coisa. Nós temos que colocar isso para vocês. Então, vamos lá. Quais são as diretrizes? Quais são as diretrizes? Então, está aí na sua tela as diretrizes da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Então, vamos lá, gente. Tem atendimento imediato ao cidadão. Atendimento imediato ao cidadão. Planejamento estratégico e sistêmico, isso, fortalecimento das ações de prevenção e resolução pacífica de conflitos, priorizando políticas de redução da letalidade violenta, com ênfase para os grupos vulneráveis. São todas diretrizes que são traçadas, né, nesse programa. Vamos lá. Atuação integrada entre a União, Estados, Distrito Federal e os municípios em ações de segurança pública e políticas transversais para a preservação da vida, meio ambiente, dignidade da pessoa humana. Então, aqui é a integração, tá? Integração entre estados, União, DF, municípios, tá? Integração, guarda isso que fica fácil acertar na prova. Coordenação, cooperação e colaboração dos órgãos e instituições de segurança pública nas fases de planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações, respeitando-se as respectivas atribuições legais e promovendo-se a racionalização de meios com base nas melhores práticas. Formação e capacitação continuada e qualificada dos profissionais de segurança pública, em consonância com a matriz curricular nacional. Olha aí o trabalho importante das academias de polícia. Fortalecimento das instituições de segurança pública por meio de
investimentos e do desenvolvimento de projetos estruturantes e de inovação tecnológica, sistematização e compartilhamento das informações de segurança pública, prisionais e sobre drogas em âmbito nacional. Olha, importante isso aí, gente. Sistematização e compartilhamento. Tem que ter compartilhamento de informações, tá? Atuação com base em pesquisas, estudos, diagnósticos em áreas de interesse da segurança pública. Atendimento prioritário, qualificado e humanizado às pessoas em situação de vulnerabilidade. Né? Isso é uma coisa que nem precisa ter constado, mas vamos lá, gente. Padronização de estruturas de capacitação, de tecnologia e de equipamentos de interesse da segurança pública. ênfase nas ações de policiamento de proximidade, com foco na resolução de problemas. Olha a expressão, né? Policiamento de proximidade. É o atendimento à ocorrência, né? É o policial que vai lá na casa da pessoa e muitas vezes um problema não pode virar dois, né? Vamos lá. Modernização do sistema e da legislação de acordo com a evolução social. Aí, né, participação social nas questões de segurança pública, integração entre os poderes legislativo, executivo e judiciário no aprimoramento e na aplicação da legislação penal, colaboração do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, na elaboração de estratégias e metas para alcançar os objetivos desta política, então trazendo, né, para a segurança pública o Judiciário, o MP, a Defensoria Pública. Vamos lá, fomento de políticas públicas voltadas à reinserção social dos egressos do sistema prisional, incentivo ao desenvolvimento de programas e projetos com foco na promoção da cultura de paz, na segurança comunitária e na integração das políticas de segurança com as políticas sociais existentes em outros órgãos e entidades não pertencentes ao sistema de segurança pública, distribuição do efetivo de acordo com critérios técnicos, olha isso aí, deontologia policial e de bombeiro militar comum, respeitados os regimes jurídicos e as peculiaridades de cada instituição. Então tá aí, gente, vamos lá, né? Deontologia policial e de bombeiros, né? Certo, gente? Então isso também é uma questão importante. A gente tem a deontologia, é aquela ciência dos deveres no âmbito de cada profissão. Né? A deontologia jurídica é aquilo que cuida dos deveres e dos direitos dos operadores do direito, dos policiais, é a deontologia. Então está lá, né? Deontologia policial, respeitando os direitos de cada policial. Unidade de registro de ocorrência policial. Um registro único, não tem que ter registro na Polícia Civil, na PM. Uso de sistema integrado de informações e dados eletrônicos. Incentivo à designação de servidores da carreira para os cargos de chefia, levando em consideração a graduação, a capacitação, o mérito e a experiência do servidor na atividade policial específica. Celebração de termo de parceria e protocolos com agências de vigilância privada, né, respeitada aí a lei das licitações. E isso são as diretrizes, tá? Isso são as diretrizes da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Tá? Agora, quais são os objetivos dessa política? Então, vamos lá, gente.
Tá cansativo, mas é importante, tá? A gente tem que fazer a leitura aqui com vocês. Objetivos da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Fomentar a integração em ações estratégicas e operacionais, em atividades de inteligência, de segurança pública e em gerenciamento de crises e incidentes, apoiar as ações de manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas, do patrimônio, do meio ambiente e de bens e direitos, incentivar medidas para a modernização de equipamentos, da investigação e da perícia e para a padronização de tecnologia dos órgãos e das instituições de segurança pública, estimular e apoiar a realização de ações de prevenção à violência e à criminalidade, com prioridade para aquelas relacionadas à letalidade da população jovem negra, mulheres e outros grupos vulneráveis, promover a participação social nos conselhos de segurança pública, estimular a produção e a publicação de estudos e diagnósticos para a formulação e a avaliação de políticas públicas, promover a interoperabilidade dos sistemas de segurança pública, incentivar e ampliar as ações de prevenção, controle e fiscalização para a repressão aos crimes transfronteiriços, estimular o intercâmbio de informações de inteligência, de segurança pública, com instituições estrangeiras congêneres, integrar e compartilhar as informações de segurança pública prisionais e sobre drogas, estimular a padronização da formação, da capacitação e da qualificação dos profissionais de segurança pública, respeitadas as especificidades e as diversidades regionais, em consonância com esta política, nos âmbitos federal, estadual, distrital e municipal, fomentar o aperfeiçoamento da aplicação e do cumprimento de medidas restritivas de direito e de penas alternativas à prisão, fomentar o aperfeiçoamento dos regimes de cumprimento de pena restritiva de liberdade em relação à gravidade dos crimes cometidos, olha aí, gente, racionalizar e humanizar o sistema penitenciário e outros ambientes de encarceramento, as cadeias, fomentar estudos, pesquisas e publicações sobre a política de enfrentamento às drogas e de redução de danos relacionados aos seus usuários e aos grupos sociais com os quais convivem, fomentar ações permanentes para o combate ao crime organizado e à corrupção, estabelecer mecanismos de monitoramento e de avaliação das ações implementadas, promover uma relação colaborativa entre os órgãos de segurança pública e os integrantes do sistema judiciário para a construção das estratégias e o desenvolvimento das ações necessárias ao alcance das metas estabelecidas, estimular a concessão de medidas protetivas em favor de pessoas em situação de vulnerabilidade, estimular a criação de mecanismos de proteção dos agentes públicos que compõem o Sistema Nacional de Segurança Pública e de seus familiares, estimular e incentivar a elaboração, a execução e o monitoramento de ações nas áreas de valorização profissional de saúde, qualidade de vida, segurança dos servidores que compõem o Sistema Nacional de Segurança Pública. Olha isso, hein? Olha isso aí. Priorizar políticas de redução da letalidade violenta, fortalecer os mecanismos de investigação de crimes hediondos e de homicídios, fortalecer as ações de fiscalização de armas de fogo e munições com vistas à redução da violência armada, fortalecer as ações de prevenção e de repressão aos crimes cibernéticos. Gente, isso tudo são objetivos, tá, da Política Nacional de Segurança Pública. Tá? Então, vamos lá. Princípios, diretrizes e objetivos. Tá? Isso é algo que tem que ser muito bem estudado. Gente,
Para implementar isso, né, para implementar essa política nacional de segurança pública, nós vamos utilizar do quê? Planos de segurança pública e defesa social, Sistema Nacional de Informação, gestão de segurança pública, avaliação das políticas de segurança pública e defesa social, né, que é o Sistema Nacional de Acompanhamento e Avaliação, né? Então, nós temos também o sistema Sinesp, que é o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisional, de rastreabilidade de armas e munições. Temos, né, vários sistemas. Nós temos o Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional, temos a Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública, tá? Então, gente, isso tudo está lá na lei, está lá, né, na Lei 13.675 de 2018, que eu sugiro aí que você faça essa leitura, tá certo? Agora, dentro dessa lei, nós temos também o Sistema Único de Segurança Pública, que é algo importante, que pode cair na sua prova, né? O Sistema Único de Segurança Pública. O SUSP, gente, tem como órgão central o Ministério, né, Extraordinário da Segurança Pública, que hoje não existe mais, né? Hoje é o Ministério da Justiça e Segurança Pública, é integrado pelos órgãos do artigo 144 da Constituição Federal, agentes penitenciários, guardas municipais e pelos demais integrantes estratégicos e operacionais, que atuarão cada um nos limites da sua competência. E ter quem integra, né? São integrantes estratégicos do SUSP. Quem são? União, estados, Distrito Federal, municípios por intermédio dos respectivos poderes executivos, conselhos de segurança pública e a defesa social dos 3 entes federados. Ok? Então, esses são os integrantes estratégicos do Sistema Único de Segurança Pública. União, estados, DF, municípios, por intermédio dos respectivos poderes executivos, e os conselhos de segurança pública e a defesa social dos 3 entes federativos. Tá? Agora, gente, quem são os integrantes operacionais? Quem são os integrantes operacionais? São integrantes operacionais do SUSP. Quem são eles, gente? Vamos lá. Polícia Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpos de Bombeiros Militares, guardas municipais, órgãos do sistema penitenciário, institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação, né, que são os institutos de criminalística, o ICML, Secretaria Nacional de Segurança Pública, né, a SENASP, secretarias estaduais de segurança pública, secretarias estaduais de segurança pública, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, SEDEC, a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, SENAD, os agentes de trânsito e a guarda portuária. Olha aí, hein? São os integrantes operacionais do SUSP. São os integrantes operacionais. Os sistemas estaduais, distrital e municipais serão responsáveis pela implementação dos respectivos programas, ações e projetos de segurança pública com liberdade de organização e funcionamento, óbvio, né? Respeitando aí o disposto nesta lei, que é a Lei 13.675 de 2018.
E aí, gente, a lei, ela traz mais alguns detalhes bacanas, ela fala do funcionamento, como é que vai funcionar o SUSP, fala na integração e na coordenação dos órgãos do SUSP, cada um dentro do limite de sua competência. Então, como que isso vai ser feito, gente? Operações com planejamento e execução integrados, tá? Então, é a União fazendo operações para todos os estados, isso está na lei, tá? Isso está na lei. Estratégias comuns para a atuação na prevenção e controle qualificado dos crimes, né? Aceitação mútua de registro da ocorrência policial, compartilhamento de informações, tá? O compartilhamento, isso é o mais importante, tá certo? Então, o intercâmbio do conhecimento técnico e científico, levar o pessoal lá para os estados, um estado conhecer o outro, cada um, né, conhecendo ali o seu trabalho, né? Eu mesmo fiz muito curso lá em Brasília, né? O pessoal veio na academia aqui em São Paulo, enfim, isso é muito importante, essa integração, né? E aí, gente, a grande questão é a seguinte: quem é que vai coordenar o SUSP? Quem é que coordena o Sistema Único de Segurança Pública? A coordenação do SUSP se dá por quem? Então, anota aí no seu caderno, gente, anota aí no seu caderno, tá? Que o SUSP será coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tá? Quem coordena é o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A lei fala em Ministério da Segurança Pública, que depois acabou sendo fracionado, lembrando que é uma lei de 2018, tá? É uma lei de 2018. Fala em metas, fala em atividades, né? E aí fala também, essa lei fala da importância, né? Que é da responsabilidade desse ministério, gente, disponibilizar sistemas padronizados, tá? Disponibilizar sistemas informatizados e seguros que permita justamente o intercâmbio de informações entre os integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, apoiar e avaliar periodicamente a infraestrutura tecnológica e a segurança dos processos, das redes, dos sistemas, estabelecer cronograma para adequação dos integrantes do SUSP, normas, e a União ela poderá apoiar os estados, o Distrito Federal e os municípios quando não dispuserem de condições técnicas e operacionais. Às vezes o estado ele não tem ali estrutura para isso. Cabe à União dar esse apoio em cada estado. Ok? Então, a Lei 13.675 de 2018, ela também fala dos Conselhos de Segurança Pública e da Defesa Social, tá? Fala da composição, dos conselheiros, fala da formulação dos planos de segurança pública e defesa social, né? Das metas, da cooperação e da integração, fala do controle e fala da transparência e fala também um ponto muito importante da capacitação e da valorização do profissional em segurança pública e defesa social, criando inclusive o Programa Nacional de Qualidade de Vida para os profissionais da segurança pública, o chamado Provida. Ok? Então são fatores importantes, né, que a ideia era colocar para vocês aqui, como eu disse, sugiro aí uma leitura, pega aí no seu computador a Lei 13.675 de 2018, porque é o que vai cair na prova, artigo 144 e essa legislação aqui. Beleza, gente? Maravilha? Aguardo o seu alôzinho lá no meu Instagram, no @prof.paulo_sumariva, e fico aí à sua disposição. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu!